pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, eu andei sumida aqui do canal do YouTube, postei alguns vídeos há um ano atrás e depois eu não postei mais. E agora resolvi voltar com esse novo projeto, investir novamente com o canal do YouTube para ser uma coisa assim, bem legal, com dicas de maquiagem, de montar looks, dicas de livros, dicas de culinária, vai ser mais ou menos de tudo um pouco no meu canal. Então você que já me seguia, continua seguindo, curtindo, e você que ainda não me segue, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, vai lá, começa a me seguir, curte os vídeos para ajudar nesse retorno, e eu espero que vocês gostem do meu conteúdo. Hoje eu vou começar dando dica de leitura. Eu vou dar dicas de leitura tanto para livros cristãos quanto para livros seculares. Eu tenho algumas leituras seculares, não leio só livro cristão. Então eu vou dar algumas sugestões. Não é todas as áreas, não é todos os gêneros que eu leio, são alguns gêneros, então eu vou dar essas dicas. E hoje eu quis começar com esse, que se chama Invisível. Eu tava muito curiosa para ler esse livro quando eu comecei a pesquisar e ver pessoas falando sobre, e eu achei que teria muito a ver com isso que a gente está vivendo hoje, uma situação totalmente adversa, uma situação que a gente precisou se isolar e tudo mais. Ele não tem nada a ver com questões de isolamento ou de pandemias, não é esse o foco do livro. Porém, o foco do livro é uma coisa que Deus tem tocado no meu coração desde o comecinho do ano. Como vocês podem ver, vamos ter um fundo com as araras, que hoje elas resolveram, né, dar o ar da graça. Então, voltando para o foco do livro, algo que Deus já estava falando ao meu coração sobre secreto. Eu gosto muito do livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 6, que vai falar que Deus fala assim pra gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto irá nos recompensar. Deus começou a colocar muito isso no meu coração desde o começo do ano. Eu sentia que Ele estava me chamando para ter esse secreto com Ele. Então eu comecei a procurar e pesquisar livros meio que relacionassem esse assunto, para que eu pudesse complementar junto com a minha leitura bíblica. Geralmente, quando eu faço os meus devocionais, eu gosto de ter algum livro acompanhando esse devocional, porque é sempre bom ver outros pontos de vista e tudo mais. Esse livro, ele é ótimo justamente por conta disso, e eu me identifiquei muito com a escritora, justamente pelo histórico dela e o que ela fazia. Então ela era muito ativa na igreja, ela cuidava dos jovens, ela pregava e tudo mais. E com o passar do tempo, isso meio que fica automático, né? A gente já conhece aquilo que é para ser ensinado, aquilo que é para ser falado, a gente já viveu, já teve uma experiência com Deus. Então meio que a gente cai no automático, a gente já sabe. E aí ela meio que para de ter algumas experiências novas com Deus. Ela fala e ela prega daquilo que ela já viveu. E aí o contexto dela muda, ela tem filhos, ela adota filhos porque ela não podia gerar. E Deus chamou ela e o esposo dela para então viver esse ministério de adoção e tudo mais. E aí ela começa a falar como Deus despertou ela para viver o secreto com Ele. Foi quando ela saiu, deixou os ministérios dela da igreja, se afastou um pouco e foi viver esse secreto com Deus. E aqui no livro ela fala muito disso. Olha, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. E ainda mais com essas coisas de rede social, e a gente vê muita coisa a gente tá recebendo muita informação sempre, e as pessoas sempre produzindo e tudo mais, nananã. Aqui é basicamente um convite pra gente querer se esconder em Deus. Isso é muito difícil.
não é? É muito difícil a gente ter o nosso momento de solitude com Deus, o nosso momento, assim, de descansar a nossa mente e realmente ficar sensível a ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, quer compartilhar conosco. Eu vou ler alguns trechos para vocês de algumas coisas que eu grifei, que eu achei importante, que foram tocando comigo, justamente porque aborda de tudo um pouco. Cada capítulo, ela vai falar, ó, vou pegar aqui, aqui tem notas, as primeiras páginas, tem notas de alguns escritores que leram o livro e vão relatar aqui algumas experiências. E aqui, ó, cada capítulo vai falar uma coisa incrível. E ela se baseia naquele texto que Maria Madalena, se eu não me engano, aquele texto que ela entra lá onde Jesus estava, quebra lá o perfume nos pés de Jesus e seca os pés de Jesus com o cabelo. Ela foca, o livro é meio baseado nesse texto, que ele por si só é incrível e Deus já fala conosco através de toda essa experiência que Maria se propôs a viver com Jesus. Então, cada capítulo vai falar de algum ponto disso de Maria ter servido. E o que eu grifei, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque foi algo que Deus falou tremendamente ao meu coração. Eu falei, no capítulo 9, que foi o capítulo assim que mais me impactou, que até o nome do capítulo chama-se Vozes, ouvindo a verdade de Deus acima do ruído e das críticas. Quantas vezes a gente não tem sido bombardeado por críticas de outras pessoas, e isso meio que nos paralisa, meio que nos faz assim não querer dar um passo a mais em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa vida sentimental ou em relação à nossa vida financeira, de trabalho e tudo mais. E aí ela destaca aqui uma coisa que eu achei impressionante. Presta atenção que eu vou ler aqui para vocês. Então, de certa forma, quem me trata mal está me dando um presente. O presente de me jogar nos braços de Deus. O que se passa no lugar secreto entre Deus e eu está fora do alcance daquela pessoa, sendo ainda mais especial por esse motivo. Eu fiquei muito impactada quando eu li isso e eu falei, meu Deus, eu entendi. Porque, gente, quantas vezes acontece alguma coisa, alguma experiência durante o nosso dia que a gente fica entristecido ou se sente meio que coagido, né, por alguma afronta ou algo do tipo. E aqui ela mostra um novo foco, assim, né? E isso de você viver esse secreto com Deus, de você ter essa intimidade com Deus. E aqui quando ela fala que essa pessoa que às vezes nos feriu com algum comentário ou alguma atitude, ela na verdade está nos fazendo um favor, porque ao invés da gente esbravejar e, né, querer resolver aquilo na hora, quando a gente leva para o secreto, quando a gente traz para Deus, gente, tá na mão de Deus. E aí Deus vai conduzir toda a situação. Primeiro Deus vai tratar com a gente, porque o foco, na verdade, Deus trata com nós, em nós de forma isolada. Então, primeiro Deus vai tratar comigo sobre aquilo ou aquela situação que aconteceu, vai falar comigo e daí sim Ele vai tratar essa situação gerando cura, gerando renovo. Tem umas crianças aqui. Gerando cura, gerando renovo. Esse livro aqui, ele é incrível por isso. Ele vai destacar tanta... Eu peguei só uma parte, né? Só um capítulozinho, só uma coisinha assim, só para dar um gostinho em vocês de como tem sido essa experiência para mim. E é muito legal porque ela dá várias passagens bíblicas, então é muito importante, é muito bacana que você tenha caderno para fazer anotação, ou que você tenha caneta, grifa assim o seu livro,
faça anotações no livro, coloca post-it, a forma que você achar mais fácil, porque é legal, porque esse é um tipo de livro que você pode aplicar na sua vida. E qual é a forma de aplicar? Fazendo anotações, porque depois você vai lendo e aí você vai ficar mais interessado ainda e aquilo vai ficar mais fixo na sua cabeça. Então eu acho muito importante destacar isso, de você ler assim, com marca-texto, fazer as suas anotações e realmente espero que você, através desse vídeo, queira ser impactado e queira viver esse secreto com Deus e querer descobrir quais são os propósitos de Deus para sua vida e ser cuidado por Deus, porque Ele chama a gente para o secreto justamente por isso, para Ele cuidar de nós, das nossas feridas, das nossas cicatrizes. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu não falei o nome da autora. O nome da autora é Sarah. E agora vai falar o sobrenome, hein? Hagert. Pode ser? Acho que sim. E o prefácio é do Jefferson e Alissa Beth. Acho que é isso. Tá? Mas é esse daqui, o Invisível. E eu, por incrível que pareça, ali atrás, ó, eu coloquei um pote com pisca-pisca igual tá a capa. E foi assim, totalmente aleatório. Eu nem me liguei. Depois que eu falei, olha, ficou igual a capa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. O vídeo ficou um pouco longo. Ficou um pouco longo. Mas aí vocês vão me falando nos comentários. Querem vídeos curtos, longos? Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Segue, compartilha com os amigos. Vamos viver o secreto com Deus e ser bombardeado pelo Espírito Santo. Um beijo.